Unidade 1, Tecnologia, Corpo e Movimento na Era da Informação. Aula 1.1 Conteúdo. Introdução à Arte Brasileira, Período Colonial. Habilidade. Expressar, comunicar e representar ideias, emoções, sensações por meio das artes plásticas, desenvolvendo trabalhos individuais e grupais. Vamos ao desafio da aula de hoje. Então, aí vocês têm 3 imagens, vocês vão analisar, observar com atenção e depois vão responder qual destas imagens você considera arte colonial brasileira. E depois vocês vão justificar por que vocês selecionaram essas imagens e por que ela faz parte do período colonial brasileiro. Bem, agora vamos iniciar a aula de hoje. Bem, vamos hoje falar sobre a arte colonial brasileira. Bem, mas antes de iniciarmos sobre a arte colonial, vamos falar um pouco sobre a história do Brasil. Tem? Como o nosso componente arte, ele não está sozinho, então ele está interligado com todas as disciplinas. Então vamos falar um pouco sobre história. Bem, vocês sabem que o Brasil ele foi colonizado pelos portugueses. Então, em 1500, os portugueses chegaram aqui ao Brasil e aqui já viviam os indígenas, certo? Com sua cultura, com as suas tradições, com suas danças, músicas e toda essa tradição. Então, eles chegaram aqui e falaram que descobriram o Brasil. Então, o que eles fizeram inicialmente? Eles exploraram o pau-brasil, que era uma árvore muito grande, e essa árvore tinha uma tintura, certo? Que era tinta vermelha, então era um tingimento muito caro. Então, eles exportavam isso lá para a Europa, para Portugal. Então, ele era muito explorado, até 1530. E não eram só os portugueses que vieram, tinham outros povos também que estavam interessados lá na Europa, tanto os ingleses, os franceses. Então, todos eles estavam também interessados nas nossas riquezas, certo? Então, como o rei de Portugal, ele viu que tinha outros povos invadindo, como o Brasil era muito extenso, então ele resolveu trazer vários cidadãos aqui para colonizar. Então, ele foi dividido o Brasil entre Portugal e Espanha, não é isso? Então, os outros países também queriam essas riquezas, tanto os holandeses, os ingleses, os franceses. Então, havia essa disputa de riqueza. Então, ele resolveu colonizar para que esse povo não tomasse conta do Brasil. Então, quando esses colonizadores vieram para o Brasil, então eles começaram a explorar a terra, ou seja, com as plantações tanto de açúcar e café. Então, nesse período, inicialmente surgiram as primeiras vilas. Então, a arquitetura, a arte, ela era muito simples. Primeiramente, eram casas feitas com madeira, com teto de palha. Então, depois disso, ela foi se desenvolvendo a partir quando os jesuítas chegaram aqui, que depois nós vamos analisar, em Minas Gerais, que houve o ciclo do ouro também, que surgiram as grandes riquezas, quando os jesuítas começaram a catequizar os índios, ou seja, impor a religião católica para os indígenas. Ou seja, os indígenas já tinham as suas tradições, já tinham seus costumes, já tinham os seus rituais, suas danças, que até hoje muitos ainda preservam essas tradições, tanto suas músicas, as suas danças, os seus costumes. E os portugueses vieram o quê? Para impor a religião católica, certo? Então, vamos agora analisar um pouco sobre a arte brasileira, que é a arte colonial brasileira. Bem, como eu falei para vocês, a arte colonial brasileira, ela é toda a produção artística realizada no período do Brasil colônia, onde o Brasil, ele pertencia ao quê? A Portugal, então ele era uma colônia de Portugal.
Na história da arte, esse período se estende aproximadamente no ano de 1500, quando os portugueses chegaram aqui, até 1822, quando aconteceu a independência do Brasil. Então, durante esse período, como eu falei para vocês, até 1930, o Brasil foi muito explorado, principalmente com pau-brasil, ou seja, as árvores eram derrubadas e eram exploradas pelos indígenas que tratavam os indígenas, portugueses tratavam os indígenas como escravos. Eles trocavam alguns objetos como espelho, como panela, ou seja, alguns utensílios em troca do trabalho escravo. Já no período que vieram os colonizadores para produzir a cana-de-açúcar, o café, então vieram lá da África, dos africanos, que também trabalharam como mão de obra escrava. Ou seja, o Brasil, dando continuidade, o Brasil ele transformou-se em colônia de Portugal depois da chegada de Cabral e eram feitas construções simples, como eu falei para vocês, como as feitorias, várias vilas, engenhos de açúcar como representação da arte. Aí nós vamos ver uma imagem agora, com aqui ao meu lado, como vocês podem ver, aqui o período da cana-de-açúcar, ou seja, como o Brasil era muito extenso, como eu falei para vocês, então ele precisava ser o que? Colonizado. Então, vieram esses colonizadores e começaram a explorar a cana-de-açúcar. Então, para isso, eles precisavam de mão de obra. Então, como os indígenas muitas vezes não deixavam se escravizar, eles precisaram da mão de obra dos africanos. Então, chegaram da África, como vocês podem ver aqui, os africanos e trabalhavam como mão de obra escrava dos grandes donos de fazendas, grandes de engenho de açúcar. Então, aqui, como vocês podem ver, aqui os africanos, os negros, trabalhando na plantação de açúcar. Bem, durante esse período, em 1600, os holandeses eles conseguiram invadir o Brasil, lá no nordeste do Brasil, em Pernambuco. Então, Maurício de Nassau, que foi o governador dessa capital, ele trouxe alguns artistas holandeses. Para quê? Para, vamos dizer, retratar o Brasil. Como na época não havia fotografia, não havia celulares, então como é que era feita as imagens? Era feita através de pinturas. Então, o Maurício de Nassau, o que ele fez? Ele trouxe pintores holandeses para retratar o Brasil. Então, muitos desses quadros, eles foram presenteados lá pelo rei da Holanda. Então, ele trouxe dois artistas, que foi Fran Post e Albert Eckhout. E nós vamos mostrar agora para vocês o estilo de pintura deles. Aí, como vocês podem ver, a cana-de-açúcar ela trouxe um desenvolvimento econômico muito grande para o Brasil. Então, e aí são dois tipos de pintura que mostravam como era o Brasil daquela época. Ou seja, a primeira imagem aí, os negros trabalhando na cana-de-açúcar, e ao lado aí tinha o quê? Um engenho, onde a cana-de-açúcar ela era produzida através dos engenhos, com a força o quê? Da mão de obra escrava dos africanos. Então, vamos agora analisar um pouco a pintura que eu falei para vocês. Em 1624, quando o trono português ficou sob o domínio espanhol, como eu falei para vocês, que os holandeses conseguiram invadir o Brasil, que antes era só colonizado pelos portugueses e pelos espanhóis, não é isso? Sob o comando de Maurício de Nassau, eles invadiram o Brasil, onde permaneceram por 24 anos, como eu falei para vocês. Então, Maurício de Nassau, ele trouxe esses principalmente dois artistas que se destacaram, que começaram a retratar as riquezas do Brasil. Ou seja, então, ele trouxe principalmente dois artistas que se destacou, que foi Fran Post. Vamos analisar um pouco sobre Fran Post.
que é o nome de um artista. Então, o Fran Post, ele nasceu em 1612 e faleceu em 1680. Ele deixou 150 pinturas retratando a mata, a cidade, os engenhos e tudo com muito detalhe visto de longe. Então, Maurício de Nassau, ele precisava retratar tudo que ele tinha conquistado aqui no Brasil. Então, o Fran Post, ele ficou responsável de retratar principalmente as paisagens brasileiras e também os engenhos. E ele pintava paisagens, tudo visto de longe. Então, ele produziu 150 pinturas, como vocês podem ver, que ele retratou o quê? A mata, a cidade, os engenhos e tudo com muito detalhe e visto de longe. Como vamos analisar aqui duas obras de Fran Post. Como vocês podem ver aqui, olha, aqui é o Rio São Francisco. Então, ele retratava muito a natureza e aqui em cima os engenhos de açúcar. Então, tudo isso, Maurício de Nassau, ele pegava essas pinturas e mostrava lá para o rei da Holanda todas as riquezas aqui, principalmente a nossa natureza, como vocês podem ver aqui, o Rio São Francisco. Então, o Fran Post, ele retratava tudo visto de longe, como se fosse uma fotografia com a imagem bem distante, como vocês podem ver aqui. Então, tudo muito bem detalhado. E também tem um outro artista chamado Albert Eckhout. O que é Albert Eckhout retratado? Então, esse aí foi o período de nascimento, 1610 e 1665 foi o dia do falecimento. Então, ele pintava frutas, verduras, objetos, naturezas mortas, índios, caboclos, negros, mamelucos, ao contrário do outro artista, que é o Post, né? Então, Albert, ele procurava pintar as figuras vistas de perto. Então, o Fran Post, que ele retratava o quê? Paisagens, não é isso? Os engenhos, tudo visto de longe. Já o Albert Eckhout, ele já pintava tudo visto de perto, detalhes, o quê? Ou seja, as frutas regionais aqui do Brasil e também as pessoas que viviam aqui, principalmente os indígenas e os africanos. Então, ele retratava os costumes, o povo daqui, e já que lá na Holanda nunca o rei tinha visto um indígena ou então um africano. Então, ele produzia essas imagens, certo? E também as frutas típicas aqui do Brasil. E vamos agora mostrar para vocês um quadro pintado por Albert Eckhout, que é a dança tapuia. Como vocês podem ver, aqui é um costume dos indígenas brasileiros, ou seja, as suas tradições, né? Isso, sua dança, sua cultura. Então, aqui vocês podem ver uma obra de Albert Eckhout. Como vocês podem ver, o quadro ele é pintado visto de perto, ou seja, os indígenas estão pintados bem próximo à tela, diferente do Fran Post, que ele pintava as paisagens de longe. E também ele retratava o que? As frutas. Vamos ver um outro quadro aqui, como vocês podem ver, natureza morta com bananas, goiabas e outras frutas tropicais. Então, o Fran Post, ele retratava paisagens e o Albert Eckhout retratava as pessoas nativas e também as frutas do país. E agora vamos dar continuidade à aula de hoje. Nós estamos falando sobre arte colonial brasileira e agora vamos falar sobre o quê? Sobre arte barroca. Como eu falei para vocês, quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil em 1500 e até 1530 eles exploraram o pau-brasil e a partir desse ano eles começaram a explorar o continente, o Brasil inteiro, o país. Então eles trouxeram o quê? Vários colonos, né? Para o quê? Para colonizar
o Brasil. Então, houve o período da cana-de-açúcar, do café, e também houve a descoberta de minas de ouro em Minas Gerais. Então, como o Brasil ele era invadido por vários povos, principalmente os holandeses que ficaram aqui por 24 anos, né? Principalmente Maurício de Nassau, que retratou as belezas do Brasil, para catequizar, ou seja, para ensinar os dogmas da Igreja Católica. Então, no período que os jesuítas vieram aqui, eles observaram que os indígenas, eles tinham uma tendência própria, ou seja, ele tinha suas tradições, tanto suas danças, suas músicas e o teatro. Então, a partir daí, já que os jesuítas não falavam o idioma dos indígenas, então, através da arte, ele começou a ensinar os dogmas da Igreja Católica. Então, nesse período, como havia uma riqueza muito grande, principalmente em Pernambuco, começaram também a construir várias igrejas, então igrejas barrocas. Então, o que vem ser a arte barroca? Bem, a arte barroca, ela desenvolveu-se no final do século XVI e meados do século XVIII, certo? Quando foram descobertas as minas lá em Minas Gerais. A Igreja Católica ela foi uma grande financiadora da arte desse período, pela construção de grandiosas igrejas repletas de ouro e esculturas de santos católicos. Ou seja, a arte barroca ela é puramente religiosa. Então, os jesuítas eles já conheciam a arte barroca. Então, através do teatro, ele começou a catequizar os indígenas. Então, a partir daí, como havia muito ouro, começaram a construir várias igrejas. Então, surgiram nesse período algumas vilas, principalmente em São Vicente, que é atual São Paulo. Então, a arquitetura nessa época era muito simples, era quadrada, e depois surgiram várias igrejas, as igrejas barrocas. Vamos agora dar um passeio agora lá em Ouro Preto e conhecer uma igreja barroca de São Francisco de Assis. Aqui ao meu lado vocês estão vendo uma igreja estilo barroco. Então, essa igreja ela foi construída, certo? Então, Francisco Lisboa, que era conhecido como o Aleijadinho. Então, dois artistas eles se destacaram muito durante esse período barroco, que foi o Francisco de Assis e o mestre Ataíde, ou seja, Manuel da Costa Ataíde. Então, esses artistas, eles decoraram várias igrejas barrocas aqui no Brasil. Então, vamos conhecer um pouco desses artistas barrocos brasileiros. Bem, o Francisco Lisboa, que ele é conhecido como Aleijadinho, e o mestre Ataíde, que é Manuel Ataíde, que é lá na região de Minas Gerais, onde foram encontradas várias minas de ouro, né? Eles são os nomes que mais se destacaram nesse cenário. Os jesuítas eles trouxeram uma tendência barroca lá da Europa, ou seja, a arte barroca europeia. Só que esses dois artistas, o Francisco Lisboa, o Aleijadinho, o mestre Ataíde, eles já produziram uma arte genuinamente brasileira, já mesmo com detalhes aqui do Brasil. Então, vamos analisar algumas características da arte barroca. Bem, na arte barroca destaca-se os temas religiosos e a riqueza nos detalhes da forma. Na pintura e na escultura são nítidas as expressões dramáticas dos seus personagens. Nas pinturas nota-se a preferência pelas curvas e contornos em detrimento das figuras geométricas. Acresce a importância da luz e o jogo de luz e sombra. Então, como eu falei para vocês, todo o tema da arte barroca, ele é religioso. E
principalmente na escultura e na pintura, há uma dramaticidade. Alguns artistas, principalmente Mestre Ataíde, ele pintava os santos com características do povo da região, ou seja, do povo brasileiro. Eles pintavam os santos, principalmente na capela de São Francisco de Assis, aquela capela que eu estava na frente. O teto dela, a Nossa Senhora, ela tem características de brasileira, já não era uma característica angelical como tinha os santos do período renascentista. Então, elas tinham uma características já bem popular, né? Isso já é característica com o rosto do povo mesmo da região. E também havia uma certa dramaticidade no rosto dos santos e dos anjos. Já a arquitetura, ela, principalmente no interior das igrejas, eles utilizavam muito ouro. Então, era uma decoração bastante exagerada. Nas colunas havia um contorno. Eles utilizavam muito o amarelo, principalmente o ouro, não é isso? E vamos agora analisar um pouco da arquitetura barroca, né? Os primeiros edifícios sacros no Brasil, eles foram erguidos no século XVII. E desde o início, o barroco, de influências portuguesa, era utilizado na igreja como meio de se colocar perto do povo. Então, por que perto do povo? Porque através das figuras dos anjos e dos santos, principalmente os jesuítas, eles conseguiam catequizar o povo. Então, era uma arte sacra, ou seja, religiosa, que mostrava as histórias bíblicas através dos personagens, principalmente de santos e dos anjos. E agora vamos mostrar um pouco dessa arquitetura barroca para vocês. Como vocês podem ver, aqui do meu lado, aqui atrás de mim, nós temos fachada, ou seja, a frente da igreja, aqui ao meu lado, e no interior das igrejas. Como vocês podem ver, as igrejas, elas tinham muito detalhes, principalmente esculturas de santos, como vocês podem ver ali, Jesus Cristo, ali uma outra santa, e a igreja era toda detalhada, principalmente tinha muitos detalhes em ouro. E aqui do lado são as fachadas, ou seja, na frente das igrejas barrocas brasileiras. Então, a arquitetura era muito detalhada, como vocês podem ver, no interior das igrejas. Utilizavam muitas esculturas fazendo parte da própria arquitetura, ou seja, eram talhadas nas igrejas as esculturas, e também muito detalhes em ouro. E como é que era a pintura? Bem, a pintura também é de cunho religioso. Suas principais características cromáticas eram o vermelho, o azul, o dourado. Muitas vezes utilizavam o ouro, como eu falei para vocês, e o branco, e eram realizados geralmente com tinta a óleo ou têmpera sobre madeira ou tela. A perspectiva também era bastante usada na pintura do teto das igrejas. Ou seja, como é que era essa perspectiva? Então, geralmente o teto das igrejas, eles eram desenhados para dar profundidade, ou seja, como se o teto ele fosse muito mais alto. Então, havia essa perspectiva, as pessoas olhavam para o alto, então a pintura dava a impressão que a igreja era bem mais alta do que era. Então, isso que era a perspectiva utilizada. E na escultura, como é que era a escultura? A escultura do período barroco se sobressai pelo estilo próprio, que eliminou qualquer proximidade com a escultura barroca europeia. Se evidencia especialmente a dramaticidade e teatralidade nas expressões, o movimento e exuberância das formas. Então,
a escultura brasileira, principalmente produzida pelos artistas brasileiros, tanto Francisco de Assis, que era Francisco de Lisboa, que era o Aleijadinho, e o mestre Ataíde, então se destacava muito essa dramaticidade. Então, tinha um estilo próprio, como vocês podem ver, vou mostrar aqui para vocês, são esculturas aqui brasileiras feitas por esses artistas, então havia uma dramaticidade. E algumas esculturas produzida por esses artistas, eles tinham, por exemplo, os olhos eram de vidros, os cabelos eram naturais, ou seja, cabelos naturais, e barbas também naturais, então tinha uma expressividade muito grande. Aqui vocês podem ver a expressividade aqui dos personagens, aqui do Jesus Cristo carregando a cruz e dos outros personagens. Então, existia uma teatralidade nesses personagens. Aqui, como vocês podem ver, essa escultura aqui faz parte dos 12 apóstolos também. Então, esses dois artistas se destacaram muito e o material que eles utilizavam era a pedra sabão, que era um estilo de material que utilizavam, e havia também essa dramaticidade. Então, os jesuítas, eles trouxeram essa arte barroca europeia aqui para o Brasil, e os artistas brasileiros produziram uma escultura propriamente brasileira, com suas próprias características, principalmente o mestre Ataíde, que produzia, principalmente na pintura, lá na igreja de São Francisco de Assis, tem uma pintura dele, da Nossa Senhora de Assunção, que ele produziu no rosto dessa santa, o rosto da mãe dele, ou seja, com características do próprio povo, se destacando, assim como fazia o Caravaggio, que era um artista italiano, ele produzia também, ele fazia essa produção artística nas suas obras, ou seja, ele pintava tanto os santos e os anjos com características do povo. Assim também o mestre Ataíde, ele começou também a produzir as suas obras também com características do povo, e não como características angelicais, como fazia os artistas renascentistas. Então, na arquitetura, as igrejas eram muito detalhadas, as obras barrocas, principalmente com detalhes em ouro. Então, muitas esculturas eram esculpidas na própria parede, com muito detalhe. Então, quando vocês entrarem numa igreja barroca que tiver bastante detalhe, principalmente o dourado, muitas vezes o ouro mesmo, já que Minas Gerais foram descobertas muitas minas de ouro, então havia muita riqueza. Então, por isso, Ouro Preto em Minas Gerais, existem várias igrejas construídas com esse material, ou seja, são igrejas com muitos detalhes, muito ricas, e esses dois artistas se destacaram muito, que foi o Francisco Lisboa e o mestre Ataíde.